início à nossa aula 3, que é dedicada ao mediador, às suas características e às suas práticas. Defende-se o processo de mediação quando o conflito assume um papel predominante nas relações entre as pessoas, entre estas e as organizações e entre as organizações, num determinado território e sempre que a procura de alternativa exigir a intervenção de uma terceira pessoa, que valoriza a comunicação entre as partes e a capacidade de tomada de decisão dos litigantes, no sentido de estabelecer um acordo mútuo sem a intervenção do juiz ou de um negociador. Não há mediação perfeita, toda a mediação é um momento de catálise. A mediação mais bem sucedida é aquela que produz uma verdadeira comunicação entre as partes, uma comunicação que trará realmente vantagens para cada uma das pessoas ou para cada um dos grupos que se encontram a ser mediados. O mediador reúne as partes em conflito e apresenta-lhes uma proposta de diálogo, uma proposta de processo de comunicação para esse mesmo diferente, que passa pelo facto de as partes adotarem uma nova dinâmica entre si, portanto, uma nova forma de dialogar. Em termos de organização, nós vamos começar por dizer o que é um mediador, qual é o seu papel e depois quais são as suas principais características. A mediação, já percebemos que é um processo voluntário em que um terceiro neutro e imparcial colabora com duas ou mais pessoas ou grupos em conflito na busca de uma transformação que é mutuamente aceitável para a resolução desse mesmo conflito. Uma das coisas interessantes do mediador é que ele é uma espécie de desvendador, ele é uma espécie de mágico do interesse daquilo que cada uma das partes quer ter naquele conflito. Ou seja, a primeira preocupação do mediador reside no facto de ele tentar perceber o que é que cada uma das partes quer daquele processo. O que é que eu quero e o que é que o outro quer de mim e o que é que eu quero do outro. E isto é, de facto, o primeiro passo é, de facto, a capacidade que o mediador tem que ter de desvendar estes interesses que, obviamente, de algo aparentemente se encontram num processo de conflito. Depois temos uma questão que faz parte da ética e da deontologia de qualquer trabalhador ou de qualquer pessoa que está a mediar ou que está a trabalhar com pessoas, que é a confidencialidade. É de facto imprescindível e, portanto, a confidencialidade tem a ver com a ideia de que as partes envolvidas tenham a sensação de que aquilo que se passa ali depois não vai ser replicado noutro sítio. Então, um mediador é um facilitador da comunicação, promove o entendimento e leva as partes a procurar soluções criativas que, de alguma forma, possam ir ao encontro daquilo que são as necessidades de cada um. A mediação é, então, uma busca de uma resolução de situação de conflito através de um terceiro, que aqui nós designamos de uma pessoa neutra, e já vamos perceber que esta neutralidade é uma neutralidade aparente, portanto cheia de equívocos, que designamos de mediador, que auxilia as pessoas envolvidas a resgatarem o diálogo e a construírem uma solução. É um processo voluntário, no qual as decisões negociadas são da autoria das partes, sendo o mediador um facilitador. Não se esqueçam da zona de desenvolvimento próximo. Não se esqueçam de tudo o que eu vos disse, que nós levamos para dentro dessa zona, que de alguma forma permita que a pessoa passe de um estado de desenvolvimento para um outro estado de desenvolvimento. O mediador procura então assistir simplesmente as partes na procura de uma satisfação que vá ao encontro do interesse de cada uma das partes, e foi por aí que nós, de facto, começámos. A inserção dos mediadores no nosso país, isto também é só um dado interessante, começou por ser feito nas escolas e a porta de entrada foi, de facto, os ateliês de tempos livres. Mas o grande destaque que os mediadores começaram a ter foi, de facto, na ligação às populações
consideradas como minorias étnicas ou imigrantes, obviamente também dentro do espaço escola ou do meio escolar, no estabelecimento da ligação, em primeiro lugar, à família e depois, em particular, à comunidade em geral, com aquilo que era esta comunidade escolar. Em termos de legislação, a primeira legislação que aparece é de facto para um mediador sociocultural e, portanto, tem aqui de facto 3 pontos, que é o mediador sociocultural promove o diálogo intercultural, são competências e deveres do mediador colaborar na prevenção e resolução de conflitos, colaborar ativamente com os intervenientes no processo da intervenção social e educativa, facilitar a comunicação entre os profissionais e utentes de origens culturais diferentes, assegurar os utentes na relação com profissionais e serviços, promover a inclusão e respeitar a natureza e a confidencialidade. Então, o mediador é o profissional com formação adequada, portanto, é importante percebermos que, na aula anterior, que na Europa sempre a mediação é de facto uma situação que tem muito tempo de existência, mas falávamos de mediadores voluntários e espontâneos. Aqui estamos a falar de profissionais que têm que ter, em termos do seu próprio desenvolvimento, algumas características, de que vamos falar um bocadinho mais à frente. Ele tem que, de facto, conseguir congregar os esforços, tem que ser um facilitador do entendimento, tem que ser capaz de auxiliar as pessoas no processo de flexibilidade, no sentido de elas perceberem claramente que não são só elas que são detentoras de uma verdade, portanto existe também a verdade do outro lado, e reparem que eu reitero aquilo que disse na aula 2, a mediação só é possível quando nós temos, de facto, forças iguais, embora sejam antagónicas, elas são equiparadas. Portanto, ajudar na procura de um sentido de convergência e do interesse que, de facto, consiga satisfazer o interesse dos intervenientes. Voltamos aqui à questão da imparcialidade e da neutralidade. Mas é preciso percebermos que, a par desta imparcialidade e neutralidade, que eu já vos falei há pouco, imparcialidade evidente que tem que existir, a neutralidade é outra questão, nós temos que perceber que este mediador é um agente de realidades e da objetividade, que identifica os problemas e os coloca em perspectiva, ajudando de facto os intervenientes a compreender aquilo que são as motivações que levaram aos seus próprios conflitos. Portanto, reparem que, de facto, o mediador aparece aqui como alguém com características de um facilitador do processo de relação, e como um facilitador deste processo de relação aparece como um objeto de confiança, como um objeto transitivo, que é capaz de substituir, já vamos falar disso na aula 4, que é capaz de substituir o objeto real, ou seja, cria nas pessoas esta ideia de que, na realidade, existe uma possibilidade para a resolução dos seus problemas e que essa realidade passa por esta partilha e por esta necessidade de gostar do outro e de estar na relação com o outro. Cá está, este mediador tem um conjunto de técnicas, cuja principal é, de facto, ser um bom ouvinte. Já falei logo no início, falei-vos que o mediador tem que ser uma espécie de adivinho dos interesses, mas obviamente aqui um adivinho com uma magia, portanto sempre com uma técnica por trás, que tenta na realidade ouvir as partes e tenta chegar e compreender aquilo que são o cerne dos processos de divergência. Ele vai oferecer, tem que ter a capacidade de oferecer diferentes abordagens e novos enfoques para o problema, aproximando as partes e facilitando um acordo entre os litigantes. A negociação e a decisão do processo de mediação cabe às partes e jamais ao mediador, e o objetivo deste mediador é promover o respeito e a cooperação entre as partes, de modo a que os mediados possam encontrar a solução que lhes convém naquilo que é uma lógica relacional. O mediador é uma pessoa razoável,
uma pessoa emocionalmente muito equilibrada, amante de facto da paz e da justiça, portanto um humanista, uma pessoa com uma capacidade extraordinária de lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros, mas muito em particular com esta capacidade de criar empatia e de simpatizar de facto com as partes envolvidas. E também ter este senso comum de relacional, ou seja, é alguém que consegue ter, é um bom comunicador, e um bom comunicador no sentido de estabelecer uma relação. Cá está, o mediador facilita as partes na criação e avaliação de alternativas à situação, permite a expressão das emoções e conduz ao aumento da segurança dos participantes, ou seja, cada vez mais, tal como o bebê confia no mundo externo pela mão da mãe, que no fundo, durante um tempo, lhe empresta o seu pensamento e o seu entendimento sobre o mundo, também o mediador, neste espaço e neste litígio, ele vai de facto mediar, vai fazer com que as partes compreendam, vai dar-lhes um sentido dessa mesma realidade e vai permitir com que as pessoas de facto se sintam seguras. E, portanto, o mediador é, obviamente, um orientador. Antes de passarmos para, de facto, as características deste mesmo mediador, vamos ter que fazer aqui uma pausa nesta aula 3 e já regressamos então para percebermos cada uma destas características.